Os Yoga Sutras são considerados a obra mais importante por todas as correntes do yoga. Nós temos muitas escolas de yoga, muitas correntes, mas todos eles reconhecem Patanjali um codificador do yoga. Patanjali foi um ser que viveu vários séculos antes de Cristo e ele é considerado o codificador do yoga. A filosofia do yoga e a prática do yoga ainda é mais antiga do que ele, certamente. Ela se perde dentro da tradição védica, a tradição indiana, aquela tradição dos rishis, né, que eram seres de elevada estatura espiritual, que, segundo a tradição, eles tinham uma visão direta da realidade. Então, essa filosofia e também a prática do yoga são baseados numa cultura muito antiga, que veio sendo testada por vários seres, né, pelos rishis, pelos mahatmas, esses grandes seres que tinham um desenvolvimento intelectual e espiritual muito elevado. Então, não é uma filosofia que é fruto da especulação, são verdades, são informações, são práticas que advêm o resultado de experimentação, que pode-se dizer até de natureza científica, né, realizada ao longo de muitos anos por vários grandes seres, né, que inclusive compararam as suas experiências, as suas visões, para que essa filosofia pudesse ter mais consistência. Os Yoga Sutras são um livro com uma combinação muito grande de informações. E hoje nós vamos nos ater a uma parte que é muito relevante dos Yoga Sutras, que eu acho das partes mais importantes, que é chamada filosofia dos kleshas. A palavra kleshas pode ser traduzida por aflições, mas ela significa também aquilo que gera as aflições, ou seja, as causas das aflições. Então, a filosofia dos kleshas é uma filosofia que está na essência da filosofia do yoga. Assim, é um fundamento importante para a compreensão de todo esse mecanismo, de toda essa prática do yoga que se ramificou através de várias escolas. E ela trata de como que uma natureza divina, porque o ser humano é divino por natureza, como que ele chegou a se envolver tanto com esse mundo material e viver de uma forma tão feia, com tanta miséria, com tanto sofrimento, com tanta dor. E por que nós chegamos a essa condição tão afastada da nossa verdadeira natureza, nos envolvemos tanto com o mundo e por uma sequência de causa e efeito nós chegamos até esse estado de ser que caracteriza a nossa vida, que é uma vida com muita tristeza, com solidão, com afastamento da natureza e por dores de diversas naturezas. Segundo a tradição do yoga, esses kleshas, essas aflições, se manifestam em todos os seres, né? Mesmo nos seres mais espiritualizados, existem essas aflições que fazem praticamente parte da nossa natureza. E elas são derivadas de uma causa básica, que é o primeiro dos kleshas, que é chamado em sânscrito avidya. Avidya é uma palavra composta de a, que é negação, e vidya, que é sabedoria. Então, a vidya seria a ausência de sabedoria ou ignorância. E na visão dos Yoga Sutras, essa ignorância não é uma característica natural do ser humano. É justamente resultante da perda da noção, do conhecimento da sua verdadeira natureza. Então, o princípio que rege toda a filosofia oriental, especialmente a hinduísta, né, e a budista, é que o ser humano é divino por natureza. Ou seja, nós temos essa natureza divina no nosso âmago, no nosso coração, no nosso interior. Só que, através de um processo, né, que é difícil de compreender, essa consciência pura, essa consciência da unidade, essa consciência da totalidade, que originalmente estava una com o todo e tinha uma percepção plena do todo, desceu, através de um processo chamado de involução, mergulhou na matéria e acabou se envolvendo com esse mundo material, com esse mundo impermanente, com esse mundo que nós percebemos pelos 5 sentidos. Então, uma consciência que originalmente era pura, era perfeita, de alguma forma, gradualmente foi tendo a sua pureza,
a sua sabedoria obscurecida até chegar no nível do envolvimento tão grande com o mundo material que houve um esquecimento da sua verdadeira natureza. Essa realidade é retratada na Bíblia por aquela parábola do filho pródigo, que todos vocês devem conhecer. O filho pródigo, ele vivia na casa do pai, onde nada lhe faltava, ele vivia num estado de unidade, de integração, de felicidade. E ali na casa do pai havia aquela percepção de bem-aventurança, de alegria, tudo era rosas, tudo era beleza. Mas, por uma razão que é difícil para nós entendermos, o filho estava insatisfeito com aquela realidade. Ele queria conhecer o mundo, ele queria saber mais. E aquela insatisfação fez com que ele pedisse ao pai a parte da sua herança e se afastasse da casa do pai e fosse conhecer os caminhos do mundo. Então, esse afastamento da casa do pai representa um mergulho no mundo da matéria. E esse é o processo chamado da evolução, aquele processo em que, gradualmente, o ser perde o contato com a unidade, perde o contato com aquele todo, com aquela beleza, com aquela plenitude que é característica do céu, entre aspas, né? daquele sentimento de não separatividade, a perda do paraíso, vamos dizer assim, e cada vez mais existe um processo de mergulho, né, na matéria. Então, aquela sabedoria vai gradualmente sendo esquecida até que a pessoa passa a se identificar com um mundo ilusório. Então, esse processo de perda da sua identidade verdadeira, a perda da percepção da sua real natureza, que é a natureza divina, o esquecimento da casa do Pai, tem a ver com o que os indianos chamam de Maya, ou seja, a grande ilusão. E através desse processo de Maya, que é esse obscurecimento da natureza de luz, dessa natureza verdadeira do ser humano, há uma progressiva identificação com a natureza externa, com aquilo que é projetado, que não é a natureza essencial. Nós temos uma natureza essencial que é imaterial, que transcende tudo que pode ser percebido pelos sentidos, tudo que pode ser tocado, cheirado, visto, ouvido, né? Tudo que é da natureza sensorial. Existe uma natureza que não se manifesta, não pode ser percebida nem pelos sentidos, nem pelas emoções, nem pela mente, que é a natureza espiritual. Essa percepção era natural no ser humano originalmente, mas esse envolvimento, esse véu de Maia que encobriu a nossa consciência, fez com que nós esquecêssemos, né, essa natureza verdadeira e achássemos gradualmente que a realidade está no mundo externo. E hoje o que nós vemos é isso, nós damos muito crédito àquilo que pode ser percebido. Nós dizemos que o verdadeiro é aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser visto, que pode ser ouvido. Se nós não vemos alguma coisa, nós achamos que ela não existe, né? Se nós não podemos tocar, aquilo não tem realidade para nós. Então nós, cada vez mais, nos desenvolvemos com esse mundo material, dando crédito apenas para aquilo que vem de fora, perdendo a noção que do lado interno do nosso ser existe uma riqueza, existe uma beleza, existe uma transcendência que nos daria uma visão muito mais plena da nossa realidade. Só que nós esquecemos, nós perdemos esse contato, nós nos desconectamos da nossa realidade mais interna. Então, esse envolvimento com o mundo material é chamado de avidya, essa perda da sabedoria original, a perda da pureza e o envolvimento com esse mundo é avidya. Nos Yoga Sutras, Patanjali também define a avidya por você tomar aquilo que é projetado, aquilo que é irreal, aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, pelo real, pelo duradouro, né, por aquilo que é transcendente, pelo eterno. Então nós trocamos, né, aquilo que é duradouro, eterno e perene e passamos a nos identificar com coisas que são da natureza material, coisas que são da natureza da forma e, portanto, um dia vão desaparecer, coisas que estão em constante transformação. Esse mundo que nós percebemos pelos sentidos é um mundo efêmero, é um mundo vazio, vamos dizer assim, de espiritualidade, ele é vazio de consistência. E a ciência moderna hoje já conhece, já sabe que esse mundo que nós percebemos pelos sentidos é ilusório. O que nós percebemos do mundo externo são apenas vibrações.
pelos sentidos, né, pela visão, pela audição e pelos outros sentidos, o que nós captamos é apenas vibração. Esses objetos que parecem tão sólidos para nós, na realidade são espaços vazios, são grandes espaços vazios. E as tais partículas materiais que pareciam tão densas, tão reais, quando se pega um microscópio eletrônico e vai se pesquisar o que existe dentro da matéria, nós encontramos apenas espaços vazios. E quanto mais nós mergulhamos na matéria, mais espaço vazio nós encontramos. E aquelas partículas que parecem realmente a realidade última, né? Os cientistas antigamente achavam que o átomo era indivisível, né? A palavra átomo quer dizer aquilo que não pode ser dividido. Mas depois eles perceberam que o átomo poderia ser dividido, que era composto de elétrons, de prótons, de nêutrons. Depois eles perceberam que também os prótons, elétrons e nêutrons podiam ser divididos, que tinham partículas subatômicas, partículas elementares ainda menores. E até hoje não se conseguiu chegar àquela partícula última, que seria a base da realidade material. Se percebeu que existe mesmo uma vibração. E através da relatividade, da mecânica quântica, nós percebemos que esse mundo é probabilístico, é um mundo que não tem uma realidade independente de nós. É um mundo flutuante, que pode se manifestar de uma forma ou pode se manifestar de outra. Vocês devem ter visto aquele filme Quem Somos Nós, né, que é baseado na filosofia da mecânica quântica, em que ele mostra que realmente as coisas não são excludentes. Uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. A realidade que uma pessoa está vendo pode não ser a mesma que a outra pessoa está vendo, mesmo que as duas pessoas estejam no mesmo ambiente. Então, esse mundo externo, que parecia tão real, tão independente de nós, passou a ser compreendido, medido, entendido como um mundo projetado de dentro para fora. E o mundo que nós vemos é a função do que nós somos interiormente. Nós projetamos o mundo como nós somos. Então, esse mundo projetado é que é a realidade que nós podemos perceber. E a Vidya, então, nos Yoga Sutras, é você dar uma realidade a uma projeção que ela não tem. Uma projeção é apenas uma manifestação parcial de uma realidade interna, a realidade que gerou aquela projeção. Quando você vai ao cinema, por exemplo, você vê imagens na tela, mas aquelas imagens não são reais do ponto de vista da materialidade, né? São imagens projetadas. Existiu um momento que aquelas imagens foram filmadas, tal, mas o que nós vemos no cinema é uma projeção. Só que nós estamos tão envolvidos com o filme que nós sentimos emoções, nós nos envolvemos com aquela película, né, com aquelas imagens, e aquilo parece muito real para nós. Nós nos envolvemos com aquele drama do filme, e aquilo passa a ter uma realidade muito forte. A mesma coisa ocorre no teatro. Os artistas que estão representando, às vezes se identificam tanto com os personagens que eles estão representando que aquele personagem passa a ser real. A vida dela se confunde com a vida do personagem. Elas vivem intensamente aquele personagem e aquela vida dela passa a ser uma vida projetada, uma vida que é irreal do ponto de vista da sua natureza verdadeira, mas passa a ter uma materialidade, passa a ter uma realidade que parece muito real, tanto para o ator como para as pessoas que estão assistindo a peça também. Então, essa confusão de tomar o irreal, tomar o projetado, tomar o relativo pelo real, é que é a fonte da nossa ignorância e a fonte também do nosso sofrimento. Que quando se projeta e dá à realidade uma coisa que é transitória, você está sofrendo, porque as coisas mudam, as coisas estão sempre se transformando. E quando você pega alguma coisa, aquela coisa no momento seguinte não existe mais, ou se transformou, você começa a sofrer. Então você perde a noção do que é certo, o que é errado, você perde a noção do lugar que você está pisando, porque você vê tudo se transformando e você não tem uma base, porque você se identificou tanto com o seu corpo, com as coisas externas, que você fica meio perdido na vida. Então você passa a ser um joguete do destino. Então, como fruto dessa desconexão, fruto dessa identificação com as projeções, surge o próximo klesha, que é a asmita. Asmita, ou asmita, como algumas pessoas preferem colocar, é a identificação com o veículo, a identificação com aquilo que é um instrumento da consciência. Ou seja, a consciência que tinha uma vida própria, a nossa consciência, que é uma consciência divina, por natureza, ao mergulhar nesse mundo material, passou a utilizar veículos, né? E isso é uma coisa muito natural, que a gente utilize veículos para podermos
nos relacionarmos com o mundo, mas no momento que você acha que você é o veículo, aí você tem um problema. Na hora que você se identifica com seus veículos, ou seja, no momento que você se identifica com a sua mente, né, com seus pensamentos, você se identifica com as suas emoções, você se identifica com o seu próprio corpo físico, material, aí você passa a sofrer. Porque esse corpo material, por exemplo, ele não tem substância própria, né? Ele é um agregado de matéria essa que é uma matéria efêmera, né? Que é apenas vibração. E esse corpo está se transformando continuamente. Basta vocês pegarem as fotos de vocês quando eram crianças, né? E depois a adolescência, depois a maturidade, e aqueles que já estão com mais idade vão ver também chegando à velhice. Então, a transformação é contínua. Aquilo que nós damos materialidade, substância e continuidade, na realidade é um agregado de matéria que está se transformando continuamente. Nós estamos mudando de tamanho, as próprias matérias, né, as substâncias do nosso corpo estão se transformando, as células estão sendo renovadas, no nível mais elevado, as nossas emoções também estão em constante mutação. O que nós sentimos no passado não é o que nós sentimos hoje. Talvez alguns medos que nós tínhamos nós não temos mais hoje, outros podem surgir fruto de novas circunstâncias. A maneira como nós vemos o mundo e pensamos também evolui, se transforma. Certamente as crianças pensam diferente dos adultos. Então, qual é a linha que existe entre realidades tão diferentes? Por que será que, mesmo percebendo que as pessoas são diferentes, que nós evoluímos, que nós mudamos ao longo do tempo, por que será que nós damos tanta importância a esse eu, como se ele fosse uma realidade, esse eu da personalidade? Os sábios da Índia dizem que esse eu, na realidade, é uma criação. Esse nosso eu pessoal, esse nosso eu da personalidade, é uma criação da nossa mente. Ele não existe por si próprio. Ele existe enquanto a nossa consciência está nesse estado de ilusão, nesse estado de identificação com os veículos. E esse estado de identificação é uma coisa muito real, uma coisa muito viva na nossa vida. A prova disso é que quando você dá uma topada, né, você acha que é você que deu a topada. Quando você anda, você diz, eu estou andando. Então, na realidade, quem está andando é o corpo. Mas você diz, eu estou andando. Se eu estou doente, eu digo, eu estou doente. Quer dizer, é como se o ser estivesse doente, mas a sua alma, a sua consciência não está doente. É o seu corpo que está doente. Isso pode também ser extrapolado para o nível psíquico, né? Os desequilíbrios emocionais são características da nosso corpo emocional, do nosso corpo astral. As perturbações mentais que nós temos são características do nosso corpo mental. Existe uma natureza que transcende a personalidade, que transcende o físico, o emocional, o mental, que é a nossa natureza verdadeira, que é a nossa natureza espiritual, interna, divina. Só que nós esquecemos que ela existe e nós achamos que nós somos esse agregado de matéria, de emoções e pensamentos. Nós reduzimos algo que é transcendente, que é divino, a um agregado de moléculas físicas, um agregado de emoções e pensamentos. Às vezes a pessoa consegue até se dissociar um pouco do corpo físico, né? Olhar de fora o corpo físico. Quer dizer, esse corpo físico está doente. Isso não é muito difícil de fazer, né? Você observar a si próprio como um ser pensante que tem um corpo físico. Isso com um certo cuidado é bem possível de fazer. A identificação com o físico ainda é muito grande, mas você consegue, se você fizer uma observação atenta, se dissociar do físico. Agora, mais difícil é você se dissociar das emoções. Que geralmente você pensa que você é aquele corpo de emoções. Você é como você se sente, você não consegue se imaginar de forma diferente. E, mais ainda, difícil é você se dissociar dos pensamentos. Tanto que Descartes dizia, penso, logo existo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, mesmo os intelectuais, como Descartes, né, se identificam com o seu pensamento. Então, a existência de Descartes era a existência do ser pensante. Ele não conseguia conceber que existia por trás do ser pensante alguma natureza superior que pudesse estar regendo e sendo a razão de ser desse ser pensante, dessas emoções e desse físico que constituem a nossa personalidade. E toda a nossa ciência foi baseada nessa noção de que nós somos os veículos.
Tanto que Darwin, quando estudou a evolução das espécies, estudou a evolução da forma, mas não falou da evolução da consciência. E a evolução da consciência é o que realmente importa, porque a evolução da forma é fruto da evolução da consciência. Forma e consciência são complementares, né? A consciência evolui através da forma, ou seja, o veículo ele é necessário para que a consciência possa se relacionar com o mundo. O veículo físico para você se relacionar com o mundo físico. O veículo emocional, astral, para nós possamos trocar emoções, sentir a emoção dos outros e estar conectado no nível emocional. E o nosso corpo mental é necessário para que nós possamos captar pensamentos e transmitir pensamentos também para os outros, ou seja, interagir com esse mundo mental que está à nossa volta. E nós estamos continuamente interagindo com esse mundo mental. Nós mandamos pensamentos, na medida que eu falo para vocês, meus pensamentos estão interagindo com os pensamentos de vocês. Né? Existe essa troca energética nesse nível mental, nesse nível intelectual. Mas existe também uma troca que transcende esses três níveis, físico, emocional e mental. Existe uma troca no nível mais profundo, uma troca no nível do coração, que existe quando existe uma sintonia entre as pessoas. Quando as pessoas estão comungando, por exemplo, de um ideal, estão comungando de uma convicção mais elevada, quando as pessoas estão unidas por um laço amoroso. Então existe algo que transcende meramente a personalidade. Algo que pode ser, inclusive, duradouro, pode transcender a própria morte, porque a morte é apenas o fim de uma vida física ou mesmo de uma personalidade que é física, emocional e mental. De acordo com essa filosofia dos kleshas, essas aflições, né, esses sofrimentos, são derivados então dessa nossa identificação, que é uma identificação muito forte com os nossos veículos. Aí as pessoas podem perguntar, poxa, então nós devemos desprezar os nossos veículos, devemos até, talvez, mortificar-nos, né? Nos flagelarmos, como muitos seitas ainda pregam. Na Idade Média era muito comum, né, as pessoas se flagelarem para conseguirem superar o domínio do corpo sobre a consciência. Na verdade, o que nós precisamos fazer é perceber que esses nossos veículos não são um problema. O problema não está no nosso corpo. Ele tem as suas vontades, mas ao mesmo tempo ele é necessário para que nós possamos nos comunicar com o mundo, né? O problema não está nas nossas emoções nem nos nossos pensamentos. Está na nossa atitude de identificação, de aceitação desse modelo de vida apegado ao mundo e totalmente preso, né, nesse mundo material. Então, o caminho seria você começar a se desapegar desses veículos, começar a ver esses veículos de fora, que é um exercício difícil de ser feito, mas um exercício necessário. É você olhar para o seu corpo físico e perceber o corpo físico como sendo uma expressão, né, um veículo da sua consciência, mas não é a sua natureza mais completa, né? É interessante que a nossa identificação com os veículos é tão grande que nós, às vezes, até extrapolamos o nosso próprio corpo. Nós nos identificamos também com as nossas posses. Olha que coisa interessante, né? Além de identificar com o nosso físico, nós estendemos os nossos tentáculos para nos identificarmos com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso carro, com o cargo que nós ocupamos. Então, as pessoas vão estendendo o seu eu, né? E esse eu se torna cada vez mais forte, cada vez mais abrangente, cada vez tentando, né, possuir mais coisas, mais poder, mais riquezas. E isso, lógico, gera um sofrimento ainda maior, porque o apego a essas posses, né, gera um sofrimento muito grande. Porque tudo que é material é efêmero, é transitório, um dia vai desaparecer. E lógico que nós perdemos alguma coisa, se nós estávamos apegados a ela, nós vamos sofrer. E quanto maior o apego, maior o sofrimento. Vocês veem esse exemplo eu já dei anteriormente. Uma pessoa está dirigindo um carro, não é? Aí ela está distraída ali no carro, de repente ela leva uma batida de alguém. A culpa não foi dela, a culpa foi do outro, por exemplo. Não importa se a culpa foi dela ou não. Mas o fato é que alguém bateu no carro dela. A tendência natural das pessoas, por estarem identificadas com o seu veículo, inclusive com o seu carro, é saírem para brigar. Porque aquela agressão, aquela batida no carro, é como se fosse uma agressão ao seu próprio eu, já que o eu é uma extensão do seu ser.
Então, a identificação com o carro levou a pessoa a agredir o outro porque ela deu uma batidinha no seu carro. E a pessoa pode se tornar muito violenta e muito irritada com aquela batida, achando que a culpa é do outro, que a pessoa agiu errado. Então, existe aquela agressão às coisas, aquele conjunto de posses, né, que compõem o nosso ser. Se alguém nos rouba alguma coisa, nós ficamos muito irados, porque aquela coisa faz parte de nós já. Aquele objeto que foi roubado é uma parte do nosso eu. Então é como alguém estivesse arrancando uma parte de nós e levando. Então isso passa a ser uma coisa muito grave, muito terrível, que gera muito sofrimento. Nós estamos perdendo alguma coisa que é parte do nosso eu. Não é? E a morte? A morte é mais terrível ainda. Não é? Porque a morte é você praticamente perder o que de mais precioso que você tem, que é o seu corpo. Se você é aquele corpo, a morte passa a ser uma coisa inaceitável, uma coisa tenebrosa, porque é o fim. Se você é o corpo, a morte é o fim. Chegou a morte, acabou. Então as pessoas se apegam, às vezes, a uma vida miserável. As pessoas levam uma vida de sofrimento, uma vida cheia de problemas físicos, doenças, mas estão ali apegadas à vida, né? Porque elas estão muito identificadas com esses veículos. Então isso aí passa a ser uma coisa terrível, né? Então, nós temos que observar isso, temos que começar a entender esse processo. Aí o Patanjali vai para o estágio seguinte. Nós vimos primeiro a ignorância, a vidya, depois a asmita, que é a identificação com os veículos, depois nós temos raga e dvesa. Raga são as atrações e dvesa as repulsões. E o Sr. Taimani, que traduziu os Yoga Sutras, ele diz o seguinte: atrações e repulsões não são coisas separadas, são coisas interconectadas. O ser humano que é imperfeito, que ainda está muito envolto pelo véu de Maya, por esse grande véu da ilusão, ele oscila entre as coisas que lhe atraem, ou seja, aquelas coisas que aparentemente vão lhe trazer prazer e satisfação, que dão uma falsa imagem de felicidade, e ele está ao mesmo tempo fugindo das coisas que lhe trazem desprazer, repulsão, tudo aquilo que causa algum desconforto, alguma insatisfação. Então você foge daquilo que lhe causa desconforto, aquilo que é visto como um objeto, uma pessoa que pode lhe trazer sofrimento, e você vai atrás do prazer. Está sempre buscando o prazer, ou seja, buscando as coisas e as pessoas que você, no seu conteúdo mental, registrou como sendo coisas prazerosas. É lógico que, ao longo da vida, nós vamos mudando. Os nossos prazeres, nossas buscas vão sendo substituídas à medida que nós temos novos interesses, né? Temos novas percepções. Mas o problema é essa vida desequilibrada. Porque se você está sempre, né, ora buscando a satisfação de prazeres, ora fugindo, né, daquelas coisas que te causam repulsão, você nunca vai ter tranquilidade. Você nunca vai ter aquela equanimidade que é a vida, né, no centro, a vida no equilíbrio, que é o caminho do meio que Buda falava. Essa oscilação entre os opostos, né, atrações e repulsões, gera um grande desgaste para nós, porque nós não conseguimos levar uma vida equilibrada. É muita energia que é gasta perseguindo os desejos e também fugindo das coisas que nos repelem, as coisas desagradáveis. E é lógico que essa tendência, né, de viver atrás de alguma coisa externa é fruto daquela ignorância que eu mencionei originalmente, de avidya. Nós tivemos a ignorância e nos identificamos com o veículo e queremos dar satisfação aos nossos veículos, aos nossos instintos, que são instintos do nosso corpo físico, né? Muitas vezes com raízes também psicológicas, né? Nós temos desejos que são muito mais mentais do que psíquicos, do que instintivos, né? Mas existe um complexo que envolve o corpo com seus desejos, com seus instintos, as nossas emoções com seus desejos de realização, de sucesso, de querer poder, de querer dinheiro. Todo esse complexo, né, de desejos, né, nos prende, nos amarra de uma maneira extrema a esse mundo. Então, nós ficamos totalmente dependentes desses desejos. Nós não podemos ter tranquilidade, porque nós somos arrastados automaticamente para aquilo que nos atrai. E fugimos continuamente daquilo que está nos causando medo, que nos está dando uma imagem de que vai trazer algum prejuízo. Então, uma pessoa acumulou muitas posses, né? Muito poder, muito dinheiro. Então, o que ela faz? Ela começa a se fechar, começa a se trancar, botando mais muralhas, mais cadeados, né?
mais paredes, mais sistemas de segurança, e com isso ela se afasta do mundo e ela sofre ainda mais por causa disso. Então, ela quer buscar o prazer, ela acumulou um monte de bens, ela acha que esses bens estão lhe trazendo prazer, mas estão trazendo mais sofrimento, porque a preocupação em perder aquilo que ela acumulou é um sofrimento constante. Quanto mais se acumula, quanto mais, né, bens você quer ter para si, para o seu eu, mais energia você tem que gastar para mantê-los. Isso gera um sofrimento também imensurável, uma energia que é uma perda enorme. Você vê que as pessoas mais ricas, né, com raras exceções, são as pessoas mais preocupadas, são as pessoas com mais problemas, né, que frequentam mais os psicólogos, porque elas não conseguem satisfação na vida. Elas acham que o prazer está em ter mais, né? Querem acumular poder, riquezas e tudo mais. Mas, quanto mais elas acumulam, mais elas querem mais, mais e mais. Elas viraram escravas do seu desejo, dessa vontade de acumulação, dessa cobiça, né? Dessa vontade de ser mais, de aparecer mais, de querer mais cargos, mais poder. Isso gera um aprisionamento cada vez mais profundo nesse mundo de matéria. E lógico que isso aí gera muito sofrimento e aflição. Então, você vê que a raiz, né, como é que a coisa procede, né, da ignorância, da incapacidade de ver as coisas como elas são, de tomar o projetado pelo real, depois a identificação com algo que é projetado, que é material, que é esse veículo, que não tem existência por si própria, que só existe em função da consciência, dando uma materialidade, uma existência que é como se fosse contínua para uma coisa que é transitória, que o veículo é sempre transitório, e depois essa busca contínua de satisfação de desejos, de repulsão, de fuga daquilo que lhe traz medo e lhe traz insegurança. Então você vê como é que tudo está interconectado numa filosofia bem integrada. E aí nós vemos o último dos kleshas, né, que é resultante dos outros 4, que é a binivesa, que é o desejo de viver. A binivesa é aquele apego à nossa vida. Isso também está naquele livrinho Luz no Caminho, né? Tem uma frase, né, que é muito importante, que diz: mata o desejo de viver. E tanto essa afirmação dos Yoga Sutras como de Luz no Caminho são estranhas para nós, né? Como é que nós podemos matar o desejo de viver? Como é que podemos nos desapegar da vida, deixar de ter esse desejo intenso, né? Essa vontade muito forte de viver? O problema não é você valorizar a vida. Nós todos temos que valorizar a vida, afinal, a vida é divina, tudo que existe é manifestação do divino, nós somos divinos também por natureza. O problema é o apego àquele veículo através do qual a vida está se manifestando. Devido à identificação com o veículo, nós achamos que a vida está presente no veículo e não na consciência. Veja que coisa interessante. Na realidade, vida e consciência são uma coisa só. A vida é uma expressão da consciência, ela nunca pode ser dissociada da consciência. Onde existe consciência, existe vida. E de acordo com os ensinamentos de Blavatsky, né, tudo no universo tem vida. Não existe matéria morta, não existe nada morto no universo. E a melhor representação e prova de que tudo tem vida é que tudo tem movimento. Antigamente a gente achava que a matéria era estática, né? Hoje está provado, né, que pela observação científica, que a matéria está continuamente em movimento. Quanto mais se penetra na matéria, mais se vê que o movimento se intensifica. Então não existe nada estático, nada inerte nesse universo. Tudo está em transformação, tudo está em movimento. Então tudo é vivo, tudo é uma expressão de uma vida superior, que é a vida divina. Só que nós achamos que a vida está no veículo, né? As pessoas acham que a vida é uma manifestação do nosso corpo. Alguns cientistas materialistas acham que a vida, o pensamento, tudo que nós expressamos são apenas um resultado de manipulações químicas, né, elétricas no nosso cérebro, e que a consciência, na realidade, é uma abstração que não existe, é uma criação. O Lombroso, não foi um cientista materialista, ele dizia que o cérebro ele segrega pensamentos assim como o fígado segrega bilis. Quer dizer, o pensamento é como se fosse uma secreção do nosso cérebro, né? Achando que tudo é material, tudo é apenas físico. Então, essa redução da nossa vida apenas a um elemento físico, material, que por natureza transitória e efêmero, né,
gera certamente um sofrimento muito grande, porque nós achamos que nós somos esse veículo, nós somos esse agregado de matéria, e nós estamos tão apegados a ele que para nós a vida passou a ser a continuidade desse nosso agregado de matéria. O que é o eu? O eu é um conceito mental. Ele não tem existência por si mesmo. Esse nosso eu da personalidade, ele é apenas um agregado de matéria física, emocional, mental, e algo que está se transformando. Nós queremos dar continuidade a uma coisa que é fictícia, uma coisa que é irreal. Então, querer que esse eu se perpetue é uma grande fonte de sofrimento. E o fim passa a ser algo tenebroso. Esse fim que é o fim dos nossos veículos. Então, esse apego, essa vontade de viver, na realidade, é uma vontade de continuar com aqueles veículos que nós temos hoje. É você rejeitar a mudança, é não aceitar a mudança. Quando a mudança é algo natural, a mudança é parte da vida. Alguns místicos definem que a vida é apenas um fluxo. A realidade da vida é o fluxo. Que nem o rio flui, a nossa vida flui. E tudo flui. Quando nós queremos que esse fluxo passe a ser algo, rígido, nós queremos represar esse fluxo, deixar que essa vida, seja reduzida a um eu pessoal, que nós possamos dominar, aí existe muito sofrimento, porque você não consegue dominar esse eu, não consegue que ele fique estático, porque a vida é mudança, a vida é transformação. Quanto mais se tenta segurá-lo, mais ela foge entre os dedos. É que nem se querer segurar a água entre as mãos, ela escorre, se esvai, e você não consegue segurar essa água. O sábio, ele percebe que a vida é fluxo e ele não está querendo nadar contra a correnteza, ele não está querendo represar esse fluxo. O que acontece quando você pega a água do rio e represa, deixa ela estática? Ela vai perder qualidade, ela vai estagnar, vai apodrecer, vai ficar uma água de qualidade inferior. Ela vai ser contaminada pela própria estagnação. Tudo na vida que estagna acaba perdendo a sua vitalidade, acaba morrendo. A morte é isso, é a estagnação do físico. Ele deixou de ter vitalidade, ele deixou de ter aquela força que permitia que ele se transformasse, ele se adaptasse ao mundo, que ele pudesse interagir com o mundo e ser uma expressão de algo maior que é a consciência. O que é a morte? É o afastamento da consciência daquele corpo. Quando o corpo deixou de ter utilidade para a consciência, quando chegou um momento na vida em que aquele corpo deixou de ter a flexibilidade, deixou de ter a saúde, a energia que a consciência precisaria para poder se expressar plenamente, a consciência vai se afastando e aquele corpo entra, depois da morte, no processo de decomposição. Ou seja, aquela força que unia os vários órgãos, moléculas, células do nosso corpo deixou de existir. Então a decomposição ocorre quando não há mais a força agregadora, que é a força da vida. A força da vida, ela impede a desagregação. A força da vida é a força do amor também. O amor é que une. A força da vida tem a ver com essa força que conecta as coisas, que une as coisas. E os cientistas ficaram muitas vezes assim, tentando entender como é que o ser humano chegou à existência, como é que um ser tão complexo chegou à existência. Pelas leis da entropia, a tendência é que haja uma dispersão, que o mais complexo se dissolva nas partes mais simples. É o que ocorre no processo da morte, no processo da decomposição de um corpo. Mas um ser vivo é diferente. O ser vivo tem uma força que é a força do amor, que é aquela força que une, que agrega e que permite que aquele corpo tenha uma substância, vamos dizer assim, própria. Mas essa substância existe enquanto esse corpo é um veículo da consciência. No momento que esse corpo deixou de ser o veículo da consciência, ele perdeu a sua razão de ser, aí ele se desagrega. Então, estar apegado a algo que tem uma existência temporária, efêmera, algo que está continuamente em transformação, gera muito sofrimento. Então, dizem que o sábio, ele vive no eterno e não no transitório. E às vezes as pessoas especulam o que é viver no eterno, E que nós somos tão apegados a esse mundo temporal, nós achamos que o eterno é algo que tem uma duração muito grande. Tanto que, quando se fala para uma pessoa,
depois da morte você vai viver a vida eterna. Aí vocês pensam uma vida que não termina nunca. De alguma forma vai haver uma transmutação, a pessoa vai emergir, talvez no juízo final das cinzas, né? Esse corpo que tinha desaparecido, tinha sido enterrado, vai ressurgir para a vida eterna, ou seja, para aquela vida que não termina nunca. Então nós temos a falsa impressão que vai haver uma continuidade. Aquilo que nós somos hoje vai continuar na vida eterna, vai continuar depois do juízo final, vai continuar de alguma forma no céu, mesmo que seja de uma forma diferente, né? Nós queremos a continuidade. No entanto, o sábio ele entende que o eterno não é algo que tem duração infinita, uma duração muito grande. O sábio sabe que o eterno é aquilo que está além do domínio do tempo. É algo que não está contaminado pelo tempo. Isso é uma coisa muito profunda, porque o tempo só existe quando existe uma consciência presente. A Blavatsky, logo no início da doutrina secreta, ela diz o seguinte: o tempo é a sucessão dos estados de consciência. Ou seja, o tempo só existe se existe uma consciência para poder observá-lo. Se não existe consciência, não existe tempo. Vocês podem perceber isso na nossa vida prática. Nós estamos despertos, observando o tempo, ele está passando normalmente. Se por um momento nós cochilamos, é como se o tempo tivesse parado, não é verdade? Às vezes você cochila por meia hora e aí acorda, parece que o tempo não passou. Mas, puxa, passou meia hora, eu cochilei meia hora, e você não teve aquela percepção de que o tempo passou, porque a consciência não estava presente naquele momento, acompanhando a evolução do tempo, o transcorrer do tempo, não é verdade? Essa é uma experiência que nós todos já tivemos, com certeza. Então, se não há consciência, não há tempo. E se não há consciência, também não há expressão. A nossa vida é uma expressão da consciência no mundo. A vida existe nesse mundo material com uma projeção de algo que vem lá de dentro, do mundo imaterial, vamos dizer assim, de dentro para fora, para o mundo de fora. Esse mundo, então, que nós observamos, esse mundo material, como eu disse, é um mundo projetado, é um mundo que vem de dentro para fora e é fruto do nosso conteúdo mental. Então nós estamos identificados com esse corpo, estamos identificados com essas posses e queremos dar durabilidade a uma coisa que está se transformando. Você vê que isso não é coisa de hoje. Ao longo de toda a humanidade, o ser humano esteve apegado às suas coisas. Ele resistiu à mudança, ele resistiu à transformação. Você vê no passado, né, os faraós que levavam para as suas pirâmides, para os seus túmulos, né, para as suas tumbas, todas as suas riquezas, né? Em outras culturas, até as mulheres eram levadas para serem enterradas junto com os maridos, porque eles eram considerados posses do marido, então tinham que serem levados junto com o marido para a sua morte, né? E o marido esperava, né, que depois da morte ele pudesse renascer junto com seus bens em outro mundo. Então, sempre se fantasiou de que o nosso eu continuaria. E é por isso que, quando perguntaram ao seu Buda se existe ou não existe reencarnação, ele ficou calado. Aí depois perguntaram a ele, mas por que você não respondeu se existe ou não existe reencarnação? Aí ele falou, se eu dissesse que existe reencarnação, que não existe reencarnação, eu não estaria sendo verdadeiro, porque, de fato, a vida ela não para nunca, a vida continua sempre. Mas se eu dissesse que existe a reencarnação, as pessoas iam achar que quem encarna é o seu eu. Elas estariam dando, vamos dizer assim, confirmando, né, tendo uma confirmação da minha parte de um fato ilusório, que há uma continuidade na vida. Há uma continuidade nesse eu. Lógico que a vida continua, mas esse eu, que é uma criação mental, ele não existe, então ele não pode continuar. Ele é apenas uma criação, uma projeção da nossa mente. Então, como é que uma coisa ilusória, uma coisa projetada, pode ter continuidade? Então, pela mesma razão, o Sr. Krishnamurti nunca falou em reencarnação, porque as pessoas às vezes utilizam a reencarnação como um subterfúgio, como uma fuga para dar continuidade para uma coisa que não existe, que é esse eu. Que quando você fala reencarnação, muitas vezes você imagina quem está reencarnando? Esse eu. Aí se fala o eu superior, cria-se mil imagens, né? Mas no fundo é a vontade de se perpetuar, né? Através de outra vida, numa outra condição. Então a pessoa vai ser boazinha hoje para nascer melhor na outra vida. Tudo isso é ilusão, é tentativa de dar continuidade a um eu que é criado pela nossa mente.
E esse é o nosso problema, né? Nós queremos continuidade, nós não aceitamos a mudança. E a vida é mudança, é transformação. Então, nos Yoga Sutras, o Patanjali coloca o seguinte: como é que nós podemos, então, nos libertar dessas aflições? Como é que nós podemos nos libertar dessa condição de apego, de envolvimento com esse mundo material? Qual seria o caminho, né, que a gente pode, qual é a prática que nós podemos realizar para tentar reverter esse processo de apego, de identificação com os veículos, né, de viver nessa oscilação entre as atrações e repulsões? Qual o caminho? Aí eles, olha, existem várias práticas que podem ser desenvolvidas, mas uma prática segura é o yoga. O yoga é um caminho que visa justamente atenuar essas aflições, esses clashes, até que eles voltem à condição de semente. Na realidade, enquanto nós formos seres vivos, nós nunca conseguiremos estar totalmente isentos de um certo envolvimento com esse mundo material, porque nós vivemos nesse mundo, nós ainda temos um centro da personalidade que é muito forte dentro de nós. Mas a diferença de um sábio para um ser comum é que o sábio percebeu o grau de ilusão em que nós vivemos. E ele reduziu essas aflições, esses clashes, a um estado embrionário, um estado de semente. A semente, ela tem potencial, todas as aflições, mas ela está lá quietinha, né? Se você não gerar uma condição muito forte, ela não vai se manifestar. Só que algumas pessoas, mesmo pessoas muito evoluídas, têm a falsa ilusão que já superaram todas essas limitações, que não tem mais apegos, que não está pegado nem às coisas prazerosas, nem tem medo de nada, né? Já superaram a identificação com o corpo, já se acham pessoas assim superiores. Só que a vida está sempre nos colocando em provações. E mesmo as pessoas que aparentemente atingiram níveis mais elevados ainda caem. E quanto mais alto a pessoa se coloca, né, se achando superior aos outros, maior o tombo que ela vai levar. Então, os Yoga Sutras alertam: cuidado, porque os clashes estão presentes, mesmo que em forma dormente, mesmo nas pessoas mais evoluídas, nas pessoas que já desenvolveram muitas práticas espirituais, que já estão no caminho do yoga, mas os clashes estão sempre presentes. Então, nós temos que estar sempre atentos, né? Sempre observando para não nos deixarmos envolver com essas paixões, com essas coisas mundanas, né? Com a vaidade, por exemplo. A vaidade é uma coisa que, às vezes, passa despercebido para uma pessoa espiritualizada. Às vezes, a pessoa estudou muito, né? Um grande conferencista, uma pessoa que é vista como uma sumidade, uma grande autoridade num assunto. Então, ela está sempre sendo elogiada, colocada no pedestal, e ela passa a se identificar com esse estado de ser superior. Ela passa a achar que ela é realmente uma pessoa formidável. Aí entra a vaidade. E esse é um perigo, né? A vaidade é uma coisa terrível que ataca mesmo as pessoas mais elevadas, assim como a ambição também. Em Luz no Caminho está dito: mata a ambição. E logo em seguida o mestre fala: mas cuidado, às vezes parece que a ambição já foi superada, mas ela está lá ainda, né, no fundo do nosso ser, e ela pode se manifestar quando você menos espera. Então toma cuidado, porque até no final da senda, a ambição, a vaidade ainda podem se manifestar e vão se manifestar. Nós temos que estar muito atentos para, né, as nossas fraquezas. É muito mais fácil ver a fraqueza nos outros do que ver as fraquezas dentro de nós. Então, esse caminho da atenção, né, do cuidado, é fundamental. Então, o Patanjali diz: o yoga é o caminho, né, o caminho para você conseguir superar essas aflições. E ele preconiza, especialmente, uma modalidade de yoga, que é talvez a modalidade das mais simples de yoga, que é chamada Kriya Yoga, que é também chamada de yoga preliminar. E a Kriya Yoga são ensinamentos muito simples, que não exigem um grande condicionamento físico, a pessoa não precisa ser um contorcionista para fazer Kriya Yoga, precisa de ter uma vida voltada para a espiritualidade. Ou seja, a Kriya Yoga, resumidamente, é você mudar a sua postura diante da vida. E, junto com o Kriya Yoga, que é essa yoga preliminar, existe uma outra prática que Patanjali preconiza, que é fundamental, que é a meditação. A meditação às vezes é uma palavra que está maculada pelas mais diversas interpretações. Quando você fala em meditação, cada pessoa fala uma coisa diferente.
Mas quando o Patanjali fala de meditação, ele está falando em dhyana, que tem a ver com a postura de você estar concentrado no que você está fazendo. Nós somos muito dispersivos. A nossa vida é uma constante dispersão. Esse envolvimento com o mundo externo, com esse mundo material, gerou uma postura em que nós valorizamos tudo que é externo e esquecemos o que está dentro de nós. Então, essa busca constante de satisfação, de prazer, achando que a felicidade está nas coisas externas, gera uma perda de energia muito grande e gera um monte de conflitos também para a nossa vida. E a meditação é uma maneira de você, aos poucos, ir se voltando para dentro. A gente pode definir a meditação como uma viagem, não no mundo externo, mas no nosso mundo interior. É um voltar-se para o mundo interno, para esse mundo que até o momento é praticamente desconhecido para nós. Nós conhecemos razoavelmente bem esse mundo exterior, porque toda a nossa vida nós ficamos voltados para fora. Então, a Kriya Yoga, ela dá algumas dicas de como é que você deve se comportar diante dos fatos da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, é necessário você se voltar para dentro, você começar a entender que existe uma outra dimensão na nossa natureza que é muito maior que essa natureza exterior, puramente sensória da nossa vida. Nós estamos envolvidos nesse mundo sensório, nesse mundo de posses, nesse mundo do ter, e esquecemos o ser, esquecemos que existe uma vida maravilhosa no nosso interior, que além dessa luz externa que nós podemos usar para observar as coisas do mundo, existe uma luz interior que é a fonte da sabedoria, essa luz de Budi, né? É a luz que os grandes seres, os iluminados como Buda, tiveram acesso, que é uma luz que está disponível para todas as pessoas, que pode ser percebida, pode ser vivenciada, na medida que nós começamos a quebrar todas aquelas amarrações com o mundo exterior e nos voltar para dentro. Existe uma prática mais adiante na Ashtanga Yoga, né? Que é a Pratyahara, que é você, como se fosse você quebrar todas as amarras que existem com o mundo exterior e voltar a sua atenção, a sua consciência para o mundo interior. Isso é comparado com a tartaruga, né, que põe a cabeça e as patas para dentro do seu próprio casco. Esse é mais ou menos o processo da meditação, da preparação para a meditação, que é você voltar-se para dentro e, através desse processo de dhyana, você começar a explorar, a observar, a descobrir uma outra realidade interior que é muito mais plena, muito mais bela, muito mais intensa do que esse mundo externo que nós nos habituamos a valorizar. Existe uma outra dimensão de ser, de grande valia, de grande beleza, que nós podemos explorar. Então, a meditação é colocada por Patanjali como uma maneira de você reverter todo esse processo. A observação e a reflexão. Que a meditação não é só você se desconectar do mundo, é você refletir sobre o mundo também. É você pegar, por exemplo, você sentiu um ódio, sentiu ira num dado momento. É você observar aquele ódio, aquela ira de fora. É você se desapegar, se colocar de fora. Em vez de se envolver e se deixar levar pelo ódio, pela ira, é você observar de fora o que está acontecendo. Então, essa reflexão faz parte da meditação. A meditação também é você se desconectar das suas emoções, do seu físico, dos seus pensamentos e olhar de fora. Você conseguir entender tudo o que está acontecendo com o seu ser. Todos os mecanismos psicológicos que estão envolvidos na nossa vida, né? A maneira como nós estamos apegados às coisas que não têm valor nenhum, a quantidade de energia que nós gastamos em coisas bobas, né? E esquecemos o mais importante na nossa vida. Nós temos tempo para todo tipo de diversão, temos tempo para ver televisão, para fofocar, para fazer todo tipo de coisas corriqueiras da nossa vida. E não temos tempo para meditar, não temos tempo para ler um bom livro, não temos tempo para mergulhar no nosso interior. Parece que ficar sem fazer nada, meditar, é uma perda de tempo. Não é verdade? Nós achamos que na hora que nós sentamos para refletir sobre a vida, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que fazer alguma coisa. Né? O mundo lá fora está esperando por nós temos que realizar alguma coisa, nós temos que ser alguém, nós temos que conseguir acumular mais coisas. Não há tempo a perder. Né? Então, nós perdemos todo o nosso tempo porque não há tempo a perder. Nós jogamos fora as oportunidades. Nós deixamos de viver a vida mais profunda, a vida mais real, que é a vida divina, e voltados para uma vida que é falsa, uma vida projetada, uma vida que só leva à insatisfação. O homem nasceu para ser feliz, não é verdade?
mas ele projetou a felicidade nas coisas externas, ele projetou a felicidade em bens materiais, em amores fugazes, né? em poderes, em cargos. Essas são as coisas que aparentemente nos traíam felicidade, mas que não trazem a verdadeira felicidade. Podem trazer um estado de êxtase momentâneo, né? Uma satisfação, uma alegria momentânea, mas no momento seguinte vem o sentimento oposto da depressão, da tristeza. Sempre a exaltação é seguida da tristeza. Então, aquele estado de oscilação. Então, nós não podemos continuar vivendo assim, né? Nós temos que buscar uma nova maneira de viver. Nós temos que entender que esse apego à vida não vale a pena, que essa oscilação entre as atrações e repulsões também só leva à instabilidade, que a identificação com os veículos não vale a pena, é falsa, e que toda essa vida é baseada numa visão errada da nossa natureza. Então, nós temos que empreender o caminho de volta, o caminho de redescoberta da nossa verdadeira natureza. E essa redescoberta é feita pela meditação. A meditação e a observação honesta, plena da nossa vida, da nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo, dos nossos desejos, das nossas tentativas de mostrar que nós somos mais do que somos, as comparações que nós fazemos com os outros, procurando dizer que nós somos melhores, né? Todas essas enganações que nós enganamos os outros e enganamos a nós mesmos são uma falsidade, são uma perda de tempo muito grande. Então, se vocês forem assim, honestamente observar o que vocês fazem ao longo do seu dia, ao longo desse estado de vigília, né, que leva uma boa parte das nossas horas, nós vemos que grande parte do que nós fazemos não tem objetivo nenhum, é uma perda de tempo. Então, se nós pudermos observar isso, entender todos esses processos psicológicos, né, tentar, né, mostrar para os outros que nós não somos uma coisa, que nós somos uma coisa que nós não somos na verdade, querendo mais posses, mais dinheiro, nos identificando com cargos, tudo isso aí não leva a nada, porque um dia tudo isso vai ser perdido. A pessoa chega no final da vida, olha para trás e vê o que eu ganhei, o que eu acumulei. Eu só acumulei aquilo que eu não vou levar comigo. Então foi uma grande perda de tempo. Então nós podemos perceber isso hoje. Não precisamos esperar até o final da vida para olhar para trás e dizer, puxa, eu não fiz nada daquilo que eu queria, só fiz as coisas que eu não queria. Nós temos ainda uma vida, né, muitos anos pela frente. Será que nós não podemos decidir hoje que nós queremos levar uma vida significativa, uma vida que tenha beleza, uma vida que tenha plenitude? Nós podemos mudar a condução da nossa vida, basta nós termos determinação. Nós desenvolvemos o que Patanjali chama de viveka, né, o discernimento. Separar o falso do verdadeiro, observar aquilo que vale a pena na nossa vida, aquilo que tem significado, que tem profundidade na nossa vida, superar essa grande ilusão que nos envolve, tirar todas aquelas camadas, né, que obscurecem a nossa visão, deixar que a luz espiritual chegue à nossa consciência, ilumine a nossa mente, ilumine as nossas emoções, purifique o nosso corpo, de maneira que nós possamos levar uma vida realmente divina, uma vida de plenitude. E todos nós temos esse potencial, isso que é bonito. Nós todos somos divinos e temos o potencial de exercermos plenamente essa individualidade, exercermos esse poder que vem de dentro, que é um poder que parece nada aos olhos dos homens, mas é aquele poder que permite que nós nos transformemos e que nós também possamos, por conseguinte, transformar o mundo. Nós temos esse poder, nós temos essa energia, basta que nós tenhamos a determinação, né? Nós temos víria, aquela energia indomável, aquela determinação de chegar a ser nós mesmos, recuperarmos a nossa verdadeira natureza, voltarmos à casa do Pai, na terminologia cristã, né? Que nem o filho pródigo, né, que verificou que ele estava lá brigando com os porcos, né, pela comida dos porcos, e na verdade na casa do Pai ele já tinha tudo. Então, a pessoa que percebe a futilidade dessa briga, né, sem sentido, essa vida miserável que nós estamos levando, percebe que é possível voltar para a casa do Pai, começa a se desapegar de tudo aquilo que são as amarras, as coisas materiais da vida, né, que impedem a nossa percepção da nossa verdadeira natureza e gradualmente vai retornando à casa do Pai.